A graça e a paz, este é o canal Io do Pulcine. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos realizando a leitura do livro de Charles Swindoll, série de Heróis da Fé, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Capítulo 5. Consequências da morte de um gigante. Qual foi a última vez em que você agradeceu ao Senhor por não mostrar-lhe o futuro? Estou convencido de que uma das melhores coisas que Deus faz para nós é impedir que saibamos o que vai acontecer além de hoje. Pense um pouco nas 1000 coisas com as quais não teve de se preocupar por não saber que ocorreria na sua vida. É verdade, Deus nunca muda, mas nós certamente fazemos. Mudam os lugares em que vivemos, as pessoas mudam, os amigos mudam, os empregos mudam. E a sua casa? As coisas também mudam nela. Filhos são concebidos inesperadamente. Muitos pais ficam com o coração partido porque os filhos mais velhos não estão andando com Deus. Outros sofrem porque a morte levou um pai, um filho ou uma filha. Nossa saúde se altera e as provações da vida. Pense um pouco no que aconteceu nos últimos 5 anos. Não está contente porque Deus não lhe mostrou a sua vida antecipadamente em prestações? Em vez disso, você apenas recebe a vida um dia de cada vez. E é assim que ela se dá, porque Ele nunca muda e sabe o que vai cooperar para o bem. Você e eu não sabemos. Corremos de um lado para o outro quase que sem rumo, tentando entender o que a vida realmente é. E, no geral, não temos o tempo ou a sabedoria necessária para imaginá-la. Deus é bom por não mostrar o amanhã. É isso que torna a Bíblia tão relevante. O mesmo acontecia nos tempos antigos, quando a sua palavra estava sendo praticada e registrada. Como Deus foi gracioso por dar a Davi um dia de cada vez. Imagino quantas pessoas pensam que Davi, depois de poucos dias de ter matado o gigante, subiu ao trono e se tornou o rei mais jovem da história de Israel. Se você é uma delas, precisa saber que as coisas não se deram desse jeito. Na verdade, o resultado da morte do gigante lançou Davi num dos vales mais profundos e escuros de toda a sua vida. Este homem, que se mostrara fiel entre as ovelhas e no campo de batalha, foi atirado do auge da popularidade para a mais profunda depressão e desespero. A bondade de Deus se manifestou em não contar a Davi tudo o que o esperava em sua vida. Recapitulação: a morte de um gigante. Como vimos no capítulo anterior, Davi acabara de realizar um empreendimento incrível, notável. Um jovem que ainda não tinha 20 anos, que jamais vestira o uniforme do exército de Israel, jamais se preparara para a guerra, jamais soubera como era carregar uma espada, havia corrido para o campo de batalha, enfrentara um gigante enorme e o atingira mortalmente com uma pedra na testa. Como resultado, Davi ganhou popularidade instantânea. Ele se tornou um herói nacional. O povo começou a cantar-lhe louvores. Saul cumpriu sua promessa de cumular de riquezas o homem que matasse Golias. Davi passou a fazer parte permanente da corte do rei. Ele se tornou uma celebridade da noite para o dia. Poucas pessoas teriam condições de aceitar tudo isso sem ser afetadas, mas Davi teve. Ele sabia viver com o sucesso sem que tal coisa o prejudicasse. São raros os que conseguem isso, especialmente quando o indivíduo é jovem e jamais teve uma vida pública. Relacionamentos. 4 experiências
diferentes. Nesse ponto, a vida de Davi se desenrola em 4 relacionamentos diferentes: relacionamento de submissão a Saul, relacionamento afetuoso com o filho de Saul, Jonatas, relacionamento de elevação ou exaltação com o povo de Israel e relacionamento de oposição a Saul, que durou anos e anos. A mão de Deus estava sobre Davi. O Senhor iria usá-lo um dia como o maior rei na história de Israel. Mas para isso, Deus tinha de quebrantá-lo, poli-lo, aguçá-lo, o que incluía subjugá-lo. Davi estava prestes a entrar no caminho do sofrimento. Por sorte, ele não tinha ideia de quão grande seria essa dor. A primeira coisa que aconteceu foi que Saul não quis deixar que Davi voltasse às suas ovelhas. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Saía Davi aonde quer que Saul o enviara. 1 Samuel 18, do 2 ao 5. Este era o campeão dos campeões, o matador de gigante, e ia aonde quer que Saul o enviasse. Ele se submetia lealmente ao rei, servia como um imediato incógnito, um rei em formação, sem que Saul percebesse isso. E o que aconteceu? Ele prosperou. 4 vezes no mesmo capítulo, lemos que Davi prosperou ou que se comportou com prudência. Que homem! Ele simplesmente fazia o que Deus o orientava a fazer. Submeteu-se à autoridade e Deus o elevou acima de seus pares. Nesse meio tempo, nas sombras, enquanto Davi ficava diante do rei, havia outro jovem, Jonatas, filho do rei Saul. Ao que tudo indica, esses 2 jovens não se haviam encontrado até este momento, mas imediatamente as suas vidas se uniram. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi e Jonatas o amou, como a sua própria alma. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. 1 Samuel 18, do 1 ao 3. Deus sabia que Davi precisava de um amigo íntimo para andar com ele pelo vale que estava à sua frente. Amigos íntimos são raros na vida. No geral, só temos um. Ocasionalmente 2. No geral, não mais do que 3 em toda a nossa vida. Há algo sobre um amigo íntimo que faz as suas almas se unirem. É o que chamamos de espíritos afins. A amizade íntima tem 4 características e descobrimos todas elas nesta história. Primeiro, o amigo íntimo está disposto a sacrificar-se. Você não precisa suplicar um favor a um amigo íntimo, o que certamente foi o caso de Jonatas. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. 1 Samuel 18:4. Ele queria dar a Davi algo que lhe pertencesse e tivesse significado aos seus olhos. Os amigos fazem isso. Eles são sempre generosos com os seus bens. Mais tarde, Jonatas diz a Davi: "O que tu desejas, eu te farei." 24. Essas são as palavras de um amigo íntimo. Você dificilmente irá aproveitar-se de um amigo chegado porque ele não toma nota dos favores que o faz. O amigo íntimo está sempre às ordens para ajudar da maneira em que for necessária. A generosidade prevalece. Segundo, o amigo íntimo é um defensor leal perante os outros. Ele não é um amigo dos bons tempos. Não vai falar contra você quando não estiver por perto. A passagem diz: Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. 1 Samuel 19:4.
Isso foi muito importante porque Saul não era só o rei e pai de Jonatas, mas também, a essa altura, Saul decidira ser inimigo de Davi. Mesmo assim, Jonatas resistiu ao pai e disse: Pai, você está errado sobre Davi. De fato, ele não só defendeu o amigo, como também censurou o pai pela sua atitude com Davi. Jonatas disse a Saul: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus efeitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a sua vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando a Davi sem causa? 1 Samuel 19, 4, 5. Que grande amigo era Jonatas! Não havia nele mesquinharia, inveja ou ciúme. Afinal de contas, Jonatas, como filho de Saul, poderia ser o provável herdeiro. Ele poderia ter desejado os louvores do povo, porém ali estava aquele garoto dos montes de Belém, recebendo todas as honrarias. Mesmo assim, Jonatas defendeu o amigo contra o próprio pai, que estava pronto para matar Davi. É isto que poderíamos chamar de teologia básica. Ela afirma a sua crença, a sua fé. Ele defendeu Davi porque era seu amigo. Terceiro, os amigos íntimos dão um ao outro completa liberdade para serem quem são. Quando você tem um amigo assim íntimo, unido à sua alma, não precisa explicar a razão de estar fazendo algo. Você apenas faz. Levantou-se Davi ao lado do sul e prostrou-se o rosto em terra 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. 1 Samuel 20, 41. Quando o seu coração está partido, você pode deixá-lo sangrar diante de um amigo. Desse e ele compreenderá. Seu amigo não irá confrontá-lo na sua miséria ou compartilhar com vocês 3 versículos e depois dizer-lhe que se levante. Quando um bom amigo está sofrendo, deixe que sofra. Se um bom amigo tem vontade de chorar, deixe que chore. Se um bom amigo quer reclamar, ouça. O amigo íntimo não se afasta, fica sempre ao seu lado. Você pode ser você mesmo, não importa como seja, esse é você. E finalmente, o amigo íntimo é uma fonte constante de encorajamento. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. 1 Samuel 23, 15 e 16. Pense nisso. Um homem sanguinário perseguiria Davi, e seu nome era Saul, pai de Jonatas. Davi se encontrava no deserto, e a qualquer momento, por trás de qualquer arbusto, rocha ou monte, Saul e seus homens poderiam estar à espera para abatê-lo. O ódio assassino de Saul era uma sombra escura na vida de Davi. O que então fez o filho desse homem? Ele encorajou Davi. Isso é que é amigo. Ele vê Davi no ponto mais baixo da sua vida, amedrontado, perseguido, tropeçando pelo deserto, e transmite coragem a ele. Sei o que é isso. Você tem todo o direito a esses sentimentos. Um dia melhor vai chegar, mas agora estou ao seu lado para o que der e vier. Alguém disse: solidão é a mais desesperadora de todas as palavras. Até mesmo Jesus cercou-se de amigos. É uma vergonha que alguns tenham manchado esta belíssima história, tentando afirmar que a amizade entre Davi e Jonatas oferece uma base bíblica para a homossexualidade. Tratava-se de uma amizade verdadeira e profunda que transcendeu as circunstâncias em que os dois jovens se achavam. Era um relacionamento sadio, que honrava a Deus e que o Senhor usou na vida de ambos e até na vida futura de suas famílias. À medida que o enredo se desenvolve,
chegamos ao terceiro relacionamento na vida de Davi, o da elevação ou exaltação da parte do povo de Israel. Saía Davi onde quer que Saul o enviara, e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. 1 Samuel 18:5. Davi jamais servira no exército, muito menos em qualquer cargo oficial de liderança, mas ele comandava agora as tropas, e seguiu-se tão bem que até os servos do rei ficaram impressionados. Apesar da sua juventude e inexperiência, Davi sabia como conduzir-se com as pessoas. Os servos o apreciavam, as tropas o seguiam até Saul. Quando não estava nas garras do seu espírito maligno, o respeitava. Voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Elas cantavam e dançavam nas ruas, dando as boas-vindas e honrando o jovem que defendera o nome de Deus. Se há uma frase que descreve bem a Davi nesta ocasião da sua vida, é esta: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. 1 Samuel 18:14. Como já disse antes, a passagem menciona prosperou, bom êxito, 4 vezes neste capítulo. Isso me chamou a atenção e procurei o termo em hebraico sakal, de onde prosperou é derivado. Descobri 2 curiosas coisas sobre esse termo. Provérbios 10:19 revela a primeira: no muito falar não falta transgressões, mas o que modera os seus lábios é prudente. Sakal. A pessoa prudente que prospera sabe como manter a boca fechada. Ela pode guardar sigilo quando alguém diz: por favor, não conte isso a ninguém. Essa é também outra característica do bom amigo. Você pode confiar a um bom amigo detalhes da sua vida e ele vai calar-se a respeito. Além do mais, quando abre a boca, ele fala com discernimento. Essa é a marca da pessoa prudente, sakal. Davi era assim. Esse tipo de pessoa está pronta a aprender. Davi era assim. Ele era sábio porque selava os lábios e mantinha o espírito aberto para receber ensinamentos. Não importa quão rápida a promoção ou quão elevada a exaltação possa ser, jamais devemos perder essa qualidade de aprender. É impossível chegar a um ponto em que estejamos acima de qualquer crítica ou que não precisemos mais ser ensinados por outros. Na verdade, há ocasiões em que as nossas melhores lições as aprendemos com nossos amigos. Isso nos leva ao 4º relacionamento de Davi, a inimizade com Saul. Lembre-se de que Davi nada fizera para merecer o tratamento que o rei lhe dava. Davi era um homem prudente, sakal. Seus motivos eram retos, assim como as suas ações e liderança. Mas a inveja de Saul criou obstáculos. Então, Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. 1 Samuel 18, 8 e 9. No livro de 1 Samuel 18, 8, lemos que Saul se indignou muito. O termo hebraico traduzido por indignou é significativo. Sharak significa queimar por dentro. Diríamos que Saul ia se queimando aos poucos ou enlouquecia, pois essas palavras lhe desagradaram.
O termo hebraico aqui significa tumulto íntimo. Seu estômago revirou enquanto Saul queimava, seu estômago passou a incomodá-lo. À medida que o medo e a preocupação se intensificaram, Saul tornou-se paranoico. Que lhe falta senão o reino? Ao que parece, ele perdeu o controle de seus pensamentos. Olhe, estou com um problema. O matador de gigantes quer tornar-se um matador de reis. O que devo fazer? Saul passa a ter medo da própria sombra. Ele era assim. E daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Quando a imaginação é abastecida pela inveja, a suspeita passa a predominar. E nesse ponto, coisas perigosas ocorrem. Davi nada fizera para merecer esse tipo de tratamento. Ele serviu a Deus, matou um gigante, submeteu-se ao seu superior, comportou-se adequadamente. De fato, o verso 15 diz: vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Por quê? Porque Saul viu que Deus estava do lado de Davi e compreendeu que ele, por sua vez, não tinha esse tipo de poder. Não pôde suportar essa ideia. A Bíblia é muito prática, não é? A inveja é um pecado terrível e as suspeitas de Saul o acorrentavam em sua prisão. Em vista de achar-se num círculo vicioso de medo, preocupação e paranoia, o alvo maior da vida de Saul ficou deturpado. Em vez de levar Israel em direção a coisas melhores e maiores, ele se concentrou em desgraçar a vida de Davi. Como vemos nos capítulos a seguir, a loucura de Saul fez com que ele perdesse de vista todos os objetivos sadios e responsáveis. Enquanto Davi, o objeto de seus ciúmes, passa a viver como fugitivo durante anos. Como Deus foi gracioso em não revelar a Davi o sofrimento desses trágicos anos? Com isso, nós o deixamos agora e acolhemos pelo menos 3 aplicações relevantes para hoje. Relevância: nossas vidas hoje. Primeiro, o fato de não sabermos o futuro nos força a viver um dia de cada vez. Essa é a soma e substância da vida de fé. Jesus ensinou: basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Segundo, ter um amigo íntimo nos ajuda a enfrentar as dificuldades que surgem em nosso caminho. Se você não tiver um amigo, peça a Deus que lhe dê um. Alguém com quem relacionar-se e que venha ser uma fonte de encorajamento e apoio. Terceiro, ser positivo e sábio é a melhor reação contra o inimigo. Quando vir seu inimigo chegando, não arregace as mangas mentais, pensando em qual golpe vai aplicar. Lembre-se de como Davi tratou Saul. Davi apenas continuou tendo bom êxito e comportando-se com prudência. Quando as coisas pioram, ele fugiu de cena, recusou-se a revidar ou vingar-se. Se tiver dificuldades com um indivíduo invejoso, quer seja um colega de quarto, um chefe, um amigo ou até um cônjuge, lembre-se do exemplo de Davi. Viver para Cristo é a aventura mais vibrante do mundo, mas é difícil. G.K. Chesterfield disse: o ideal cristão não foi experimentado nem desejado. Foi considerado difícil e, por isso, recusado. É muito mais fácil acabar com seus adversários ou inventar meios de dar o troco, porque isso é natural para nós. É muito mais fácil encher-se também de suspeitas e, quando ele não estiver olhando, golpeá-lo com força. Esse não é, porém, o caminho de Deus. Não é o melhor. Tudo se resume nisto. Andar na vitória é a diferença entre os que agrada e os que não agrada a Deus. Da mesma forma que Davi, precisamos nos manter firmes, fazer o que é certo sem nos cansar. Pura
e simplesmente. É isso que agrada a Deus. E afinal, foi por isso que fomos deixados na terra, não é? Com a graça de Deus, concluímos aqui a leitura do capítulo 5 deste livro maravilhoso de Charles Swindoll, série de heróis da fé, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Acredito que esse livro esteja sendo uma bênção na sua vida. Por isso peço para que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho, para que você possa receber as outras notificações. Que Deus te abençoe. Fique na paz.